Olá, tudo bom? Sou o Mário Batista, do Grupo Teatro Cultura, mas eu vou falar sobre quadrinhos. O quadrinho de hoje é um quadrinho nacional chamado Labirinto, do Thiago Souto. Essa minha edição aqui é da Mino, mas recentemente o Thiago Souto ele republicou o Labirinto, mas pela Dark Side, nessa edição aqui. Então, caso você queira comprar essa edição, vou deixar um link na descrição. Se você comprar pelo nosso canal, pelo nosso link, ajuda o nosso canal e tal. Mas, vamos lá. O que se trata dessa história aqui? Essa história aqui é uma história que eu achei bem legal. O desenho dela é ótimo. Cara, o desenho dela é muito legal. Então a história tem dois personagens principais. Esse fulano aqui e esse garoto. O que acontece? O garoto ele se perde no meio da história. E esse fulano aqui, ele fica procurando o menino. E ele começa a entrar numa aventura. E os quadros desse quadrinho são muito bons. Olha só isso. Tem bastante detalhe assim, né? Olha que bonito isso. Umas paisagens do mundo esquisito. E a história é bem interessante, que ela é bem dinâmica, só que e tem um suspense, você vai tentando entender, você vai com esse fulano aqui percorrendo para conseguir encontrar o inimigo e encontrar ele, porque em determinado momento ele some. E quando ele some, esse cara fica desesperado à busca do amigo, né? E é uma situação muito, assim, psicológica, sabe? Eu comprei isso aqui num sebo. Quando eu tava no sebo, essa aqui me chamou bastante atenção, porque eu fui dando uma olhada, assim, né? Nessas imagens. E aí, eu vendo as histórias, vendo essa mulher e vendo o final, eu falei assim, poxa, eu acho que o garoto tá em coma. Então é tipo uma história de EQM. E isso é um tema que me atrai muito. Então, eu li com essa ideia. Puxa, eu acho que tem uma EQM e tal. Então eu já tinha isso na cabeça, né? E realmente, o Nico, que é esse garoto desaparecido, é o protagonista da história mesmo, embora se a gente vai com ele e tal. Por quê? Porque o Nico, ele tá realmente em coma. E quando ele estava com esse fulano aqui, estava nessa parte da experiência de quase morte. E esse cara, uma parte do inconsciente do menino, e ele começa a entrar nas entranhas, né, da mente e tentar ver o que ocorre. E ele encontra um outro fulano, que é esse cara aqui, ó. Então ele é meio que um brinquedo, né? Isso aqui tem uma coisa interessante, que ele tem três cores, né? Vermelho, azul e amarelo. Tá vendo? E são as três cores primárias. Então você... Nossa, eu fiquei pirando assim. Falei assim, poxa, tal significa isso, significa aquilo e tal. Então, tem uma coisa que talvez seja mais interessante nessa edição da Dark Side, porque eu olhando a descrição, que eu não conheço a edição, né? Mas está falando que tem bastantes textos do autor, né? Falando sobre como ele fez a obra, o que ele pensou, as referências dele e tal. E tem alguns quadrinhos a mais. Né? Acho que tem 4 ou 5 páginas a mais de história. Então talvez seja interessante isso, né? De ver a motivação do autor para fazer uma história assim e tal. Mas, de qualquer jeito, essa história aqui já me agradou bastante, mesmo sem esses extras. Aquele outro fulaninho que ele encontra, aquele vermelho encontra, né? Que é esse cara aqui, ele dá umas bolinhas, tá vendo? Dá essa bolinha aqui pro cara olhar. Então ele olha. E a bolinha é tipo uma bolinha de pedra. E ela tá toda cheia de fissuras, tá vendo? Então quando ele olha pra bolinha, pra ver o que tá acontecendo, ele olha dentro, tipo fosse uma bola de cristal, né? Então ele olha essas imagens aqui, ó. Ele é tipo, cada bolinha é uma história, né? Então ele vai vendo a bolinha e ele vê a história por trás da bolinha, né? E olha só, como que é o quadrinho. Como tá dentro da bolinha, tá vendo? Tá cheio de fissura. Tá vendo? Então a história é contada pra gente através dessa bolinha, né? Isso aqui é muito legal, cara. É muito. É uns detalhes interessantes, né? Então, aí acabou de ver essa história aqui, ó. Essas fissuras, tá vendo? A gente vê
ele segurando a bolinha aqui, ó, com as mesmas fissuras que ele tá vendo. Aí ele vai pegar uma outra bolinha para ver uma outra história. Ele pega outra bolinha, ele tá se desfazendo, tá vendo? Ó, ele tá todo quebradiço. Aí ele pega outra bolinha para ver outra história. Então a gente começa a ver outra história. E tá vendo com essas fissuras aqui e tal, porque tá vendo através de uma tela, que é essa tela da bolinha, né? E a gente vai entendendo a história, quem é esse fulano, né? E depois a gente encontra ele, por que ele se acidentou, qual foi o motivo dele ter ficado em coma e tal. Então a gente vai com essas histórias fragmentadas de memórias e tal. Putz, isso aqui é um quadrinho muito bonito. E é muito legal. E é muito bem desenhado. Tem uma história que eu gostei bastante. E o desenho é muito bom também. Então é uma edição que vale muito a pena. Você conhecia? Então é isso, gente. Se curtiu, compartilha. Se quiser essa edição aqui da Darkside, compra no nosso link, ajuda o canal. Não esquece da joinha, se inscrever e essas coisas todas. Comenta aqui que isso também ajuda o canal, sabia? Comentar pra gente engajar, né? Você já conhecia o Thiago Souto, já conhecia o Labirinto? Fala aí. Abraços, até mais.